Alô, alô, YouTube! O Brasil é um grande país. Já vimos 10 fatos geográficos surpreendentes que nos fez olhar para a geografia com outros olhos. Agora vamos dar uma olhada no seu passado e ver 10 fatos surpreendentes da história do Brasil. Desde um europeu que já morava por aqui antes da descoberta, a diarreia que Dom Pedro I teve quando proclamou a independência, a mulã brasileira, o presidente da República Negro e muito mais. Fique até o final e vamos lá! Se você gosta desse tipo de vídeo, de fatos e curiosidades, já deixa aquele seu like, se inscreve no Plano Piloto, comente, dê sugestões de outros vídeos que podemos fazer aqui e ativa o sininho para não perder esses próximos vídeos. Começando o número 1, brasileiro é na verdade profissão. Quando pensamos nos adjetivos pátrios, dá para perceber que tem alguns padrões, por exemplo, francês, japonês, português ou peruano, angolano, coreano, etc. Mas quando a gente fala de nós mesmos, nos chamamos de brasileiro. E não brasiliano, como outras línguas fazem. Pois é, tecnicamente esse eiro no final, ele é usado para profissão, como ferreiro, aquele que trabalha com ferro, cabeleireiro, com cabelo, pedreiro com pedra, engenheiro com engenharia, e brasileiro é aquele que trabalha com a madeira do Brasil, o pau-brasil. Isso mesmo, brasileiro era uma palavra usada no período colonial para descrever as pessoas que trabalhavam com pau-brasil, até que Frei Vicente do Salvador começou a usar a palavra brasileiro para designar alguém que era nascido no Brasil. Número 2, descobrimento antecipado. A gente está cansado de aprender nas escolas que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Temos até um feriado para isso. Mas, em 1531, em uma expedição que chegou em Cananéia, no litoral de São Paulo, eles encontraram um homem, um europeu, que era conhecido como Bacharel de Cananéia. E quando eles conversaram com ele, ele disse que ele já estava lá há mais de 30 anos. Ou seja, ele já estava no Brasil até mesmo antes do descobrimento oficial de abril de 1500. Como que foi isso, então? Bem, alguns historiadores eles acreditam que esse homem ele era membro de uma tripulação que supostamente chegou no Brasil em 1498 e foi deixado lá exilado. Essa expedição, na verdade, expedições porque foram pelo menos duas, aconteceram a mando de Portugal logo depois do Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas entre Portugal e Espanha. Portugal queria ver os limites das terras deles nas Américas, ou seja, eles já sabiam que tinha terra por lá, até mesmo antes de Cabral. Uma expedição foi para o norte, comandada por Duarte Pacheco Pereira, que chegou até a ilha de Marajó, e a outra foi comandada pelo grande navegador Bartolomeu Dias, que foi para o sul, e supostamente ele que levou e deixou o Bacharel de Cananéia lá. Número 3, Dom João era porco. Sabemos que os europeus são famosos por não tomar banho, e que os índios que trouxeram esse costume para nós. Afinal, eles tomavam de 5 até 8 banhos por dia. Além disso, eles também escovavam os dentes, os cabelos, cortavam a unha e se depilavam. Enquanto isso, os europeus tomavam 1 ou 2 banhos por ano. Essa mania do europeu não tomar banho foi algo que surgiu na Idade Média, porque mais antigamente os romanos e os gregos eles tomavam banho. E um dos motivos dessa mudança foi por causa da peste negra. Muitos acreditavam que a peste ela entrava pelos poros da pele e piorava quando eles eram dilatados durante o banho. Então muitos médicos recomendavam desenvolver uma capa de sujeira na pele para proteger de doenças. Um dos maiores cascões de todos, nem brasileiro era o Dom João VI, rei de Portugal, aquele que veio para o Brasil fugindo de Napoleão. Dom João, ele meio que tinha fobia de água, e não tem nenhum registro de que ele tenha tomado sequer um banho de corpo inteiro na vida toda. Por causa disso, ele vivia com problemas na pele, como micoses, principalmente nas partes íntimas, e toda hora ele estava se coçando, com aquela mesma mão que as pessoas depois beijavam. Quando ele estava no Rio de Janeiro, ele teve uma micose horrível na perna. E para tentar curar isso, eles fizeram uma cabaninha em cima do nível do mar, para ele poder se sentar e somente colocar as pernas dele na água, para ver se curava o negócio. Em contraste, seu filho, Dom Pedro I, tomava banho de mar direto. E falando nele, número 4, a mulher que declarou a independência. Quando imaginamos na independência do Brasil, muitos de nós pensamos naquele quadro do grito da independência. Mas na verdade, não foi nesse grito, nem nesse dia, nem Dom Pedro I que declarou a independência. Não foi nem um português, muito menos um brasileiro, e nem um homem, mas uma mulher austríaca, a Maria Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I e imperatriz do Brasil. Bem, na verdade, a independência foi todo um processo, não só um evento que se resume em um grito, um dia, um quadro. Sim, o grito da independência no dia 7 de setembro foi muito importante, mas a Maria Leopoldina teve um papel tão importante quanto o grito. Ela era uma mulher super culta, era filha do Francisco I, o último imperador do Império Sacro Romano, que a gente falou naquele vídeo lá da Alemanha, dá uma olhada.
Em sua vida, a Leopoldina conheceu gente super top, como Goethe, Schubert, foi instruída em várias formas de arte, assim como história, geografia, falava alemão, francês, italiano, inglês, grego, latim, e o português ela aprendeu enquanto ela estava noiva de Dom Pedro. E interessante foi que ela que quis casar com Dom Pedro I. Aqui, ela foi muito querida pelos brasileiros. Ela adorava a Floresta da Tijuca para pesquisar botânica e zoologia, que eram dois seus assuntos favoritos. E ela tinha muito desejo de transformar o Brasil em um grande país. E ela ajudou muito Dom Pedro I, que nem estava muito afim de ser regente do Brasil. Foi Leopoldina, junto com José Bonifácio, que convenceram Dom Pedro I a ficar no Brasil e não voltar para Portugal. Em 1822, Dom Pedro teve que ir lá para São Paulo para resolver uns problemas de rebelião por lá. E ele deixou a Leopoldina comandando tudo no Rio de Janeiro, como chefe do Conselho do Estado e princesa regente interina do Brasil. Nessa época, a corte portuguesa estava meio brava com o Brasil e com a família real, e eles estavam querendo trazer o Dom Pedro I de volta para Portugal e rebaixar o Brasil como status de colônia de novo. E quando isso aconteceu, a Leopoldina não aceitou. Junto com José Bonifácio, ela assinou a Declaração de Independência do Brasil, e ela mandou isso em carta para Dom Pedro I, avisando tudo o que aconteceu, para ele poder referendar. O que é interessante é que quando Dom Pedro I recebeu isso, ele foi fazer aquele grito famoso, logo depois de se aliviar no Rio do Ipiranga, tendo ido lá já umas 8 vezes por causa de uma diarreia. Desde então, o Brasil se separou, e nos primeiros dias do mais novo país, seu primeiro governante foi a Imperatriz Leopoldina. Número 5. A Mulã Brasileira. Ainda no assunto de grandes mulheres no Brasil, um dos meus filmes favoritos é a Mulan, o desenho. E eu fiquei muito feliz em descobrir que aqui no Brasil meio que tivemos uma Mulan também. A independência do Brasil não foi 100% pacífica, especialmente lá em Salvador. Lá tinha muita influência portuguesa e muitos movimentos diferentes. Alguns apoiavam o Brasil colônia, outros apoiavam o Reino Unido de Brasil e Portugal, outros queriam um país independente. Quando chegou a notícia que o Brasil tinha declarado a independência de Portugal, muitos portugueses e apoiadores não aceitaram. E eles até estavam querendo separar a Bahia do Brasil para continuar sendo parte de Portugal. E teve muita briga. Um dos grandes heróis dessas batalhas foi a nossa própria Mulan, a Maria Quitéria. Ela era uma mulher que apoiava a independência do Brasil. E quando eles estavam recrutando pessoas para lutar e defender contra os portugueses, a Maria já quis se alistar, mas eles não deixaram ela. Como vocês imaginam, ela não aceitou isso. Ela acabou fugindo de casa, indo para a casa da irmã, pegou as roupas emprestadas de seu cunhado e se alistou no exército fingindo ser um homem, com o nome José Medeiros. E aí ela foi participar da guerra, e durante os combates ela foi muito boa. E muitos falaram dos vários atos de heroísmo que ela fez. Tanto que, mesmo depois que descobriram que ela era uma mulher, deixaram ela continuar. Ela foi até depois reconhecida pelos comandantes e também pelo próprio Dom Pedro I, que a nomeou Ordem de Cavaleiro Imperial. Essa Maria era muito boa, até merece o status de princesa da Disney. Número 6. O primeiro presidente negro do Brasil. Pois é, o Brasil já teve um presidente negro, que foi o 7º presidente do Brasil, na época da República Velha. Muitos historiadores dizem que tem outros presidentes que eles escondiam suas origens africanas, mas Nilo Peçanha tinha uma origem mais forte e é mais aparente. Mas o próprio Peçanha e muitos de sua família depois não assumiram isso, provavelmente por causa do clima de racismo que era muito mais forte naquela época. Sua família não era rica não, seu pai era conhecido como Sebastião da Padaria. Peçanha se formou em Direito e quando ele se casou, sua esposa teve que fugir de casa porque os pais dela não aceitavam de jeito nenhum a origem do seu novo marido. Ele se filiou ao Partido Republicano Fluminense, lutou por causas abolicionistas e apoiou o golpe militar republicano de 1889. Ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, presidente do Rio de Janeiro, senador e também concorreu como vice do Afonso Pena. E os dois ganharam as eleições presidenciais com uma diferença muito grande de seus oponentes. Afonso Pena morreu e Nilo Peçanha assumiu então a presidência, se tornando então o primeiro presidente negro do Brasil. Ele também foi o primeiro presidente popular e populista aqui do Brasil. Muitas pessoas de várias classes gostavam dele. E ele foi até o primeiro a criar um movimento personalista. Número 7. Favela tem nome de legume. É impossível pensar no Brasil sem pensar em favelas. Essa denominação surgiu no Rio de Janeiro graças ao Nordeste e à Guerra dos Canudos. Muitos soldados foram mandados lá para lutar nessa triste guerra que foi praticamente um extermínio. E aí, para esses soldados, foi prometido que eles teriam sua própria casa. Mas é claro que o governo não cumpriu essa promessa. Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, acabaram se estabelecendo lá no Morro da Providência. E eles construíram suas casas das caixas que foram usadas para guardar e transportar os canhões usados na Guerra dos Canudos. Aí esse morro foi apelidado de Morro da Favela, porque ele é parecido com um morro, do mesmo nome, que tinha lá na Bahia, no lugar da Batalha dos Canudos, onde muitos soldados miraram seus canhões para atirar. Esse morro lá na Bahia, ele tinha esse nome por causa de um arbusto comum lá no sertão nordestino, chamado favela, que tem sementes parecidas com favas.
Ou seja, favas deram o nome da planta, que deu o nome do morro lá na Bahia, que deu o nome do morro do Rio de Janeiro, que deu o nome de favela que conhecemos hoje. Número 8. Senador assassino. É comum o brasileiro chamar um político de bandido, ladrão e às vezes até de assassino. E isso não foi um exagero no caso de um senador de Alagoas, o Arnon de Melo. Ele tinha um rival do estado, o senador Silvestre Péricles. Os dois eram tipo coronel do estado, e eles disputavam muito o comando de Alagoas. O senador Silvestre até ameaçou o Melo de morte, fazendo com que os dois começassem a andar armados. Um dia, lá no Senado Federal, o senador Melo estava fazendo um discurso quando viu o seu oponente se levantar. Pensando que Péricles estava sacando uma arma, Melo foi mais rápido, pegou seu revólver e atirou. Mas mesmo sendo um coronel nordestino, ele não tinha boa mira não. Acabou acertando o senador José Cairala, do Acre. Tem até gravação de áudio desse episódio, e eu vou deixar aqui no link da descrição se vocês quiserem ouvir. E gente, isso foi em 1963, não 1000 anos atrás. E apesar do assassinato e as trocas de ameaças, os dois senadores, tanto Melo quanto Péricles, foram absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. E o Melo foi eleito senador mais 3 vezes depois. Como vocês devem imaginar, ele e sua família são grandes lá no Alagoas. Aliás, ele é o pai de um presidente do Brasil, que é o atual senador de Alagoas, que ficou mais conhecido pelo seu sobrenome materno. Número 9. Família Silva. Mesmo com algumas famílias dominando o Brasil, nenhuma delas se compara com o tamanho da família Silva, que aliás, tirando os sobrenomes chineses e indianos, é claro, é um dos sobrenomes mais comuns do mundo, tendo em torno de 5.000 pessoas. Se você pegar aleatoriamente 10 brasileiros, é muito provável que pelo menos um deles seja um Silva. A origem desse sobrenome é bem misteriosa. Alguns dizem que é bem antigo, desde a época do Império Romano, com a sua origem querendo dizer selva, floresta ou bosque, possivelmente sendo um nome dado para os povos que viviam em florestas, que depois se refugiaram lá na Península Ibérica. Um Silva bem antigo foi um nobre que servia a Casa de Leão, lá no começo de Portugal e Espanha. E o primeiro Silva a chegar no Brasil foi Pedro da Silva. Aí desde então, esse nome se espalhou muito. Muitos dos novos Silvas que surgiram eram pessoas que antes não tinham sobrenome, como escravos e índios, ou pessoas que queriam mudar o seu sobrenome para fugir de perseguição ou começar uma nova vida no Brasil. Mas até hoje ninguém sabe por que da Silva foi o sobrenome mais favorito de todos e mais escolhido. Ele foi tão usado que não se pode dizer que ele é mais comum entre ex-escravos, ou índios, ou judeus, ou portugueses, etc. É basicamente de todos. É uma das melhores representações do que o brasileiro é hoje, uma mistura de povos diferentes, desde o alto escalão até o mais baixo, e de todas as etnias. 5 presidentes desde a proclamação da República eram Silva, assim como grandes nomes da história do Brasil, e também do esporte e entretenimento. Inclusive, indo já para o número 10, a mulher mais velha da história também era uma Silva, e brasileira. Bem, na verdade, ela era polonesa, mas veio para o Brasil com 3 anos e foi naturalizada e até mudou seu nome. Supostamente, ela morreu com 130 anos, em julho de 2010, tendo nascido em 1880. Gente, o mesmo ano que a lâmpada foi patenteada. Ou seja, alguém que estava viva no mesmo tempo que você, assumindo que você tenha mais que 11 anos, e supostamente também estava viva no mesmo tempo de Darwin, Rainha Vitória, Karl Marx e até Napoleão. Eu digo supostamente porque tem muito debate. Não tem registro 100% que confirma isso. E algumas pessoas acreditam que ela na verdade nasceu entre 1903 e 1915. Mas ela dizia que a data era essa. E ela até chegou a receber um documento do governo que confirmava acreditando nela. Uma mulher que presenciou o fim da primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, a quarta, até o homem chegar na Lua. E é isso aí, gente. Qual fato foi o seu favorito? Deixa o like se você não sabia de algum deles. E gente, eu fiz uma lista muito grande de outros fatos também, mas só podia caber 10 nesse aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, podemos fazer uma parte 2 com mais 10. Então você já sabe, comenta, compartilhe, toca no sininho, se inscreva se você não fez ainda. E eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima.